Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mundo dos Nexus. Eu sou a Margot. E eu sou o Rodrigo. Hoje vamos falar sobre Game of Thrones, essa série que já foi muito popular e que teve um final, no mínimo, duvidoso. Um inimigo pode derrotá-la. E quem tem uma história melhor do que Bran o Quebrado? Mas antes de começar, a gente gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, porque ajuda muito o nosso trabalho. Além disso, também pedimos que vocês curtam esse vídeo e ativem o sininho para acompanharem todas as nossas postagens. Sigam também a gente em nossas redes sociais com @Mundo dos Nexus. Nós estamos no Facebook, Instagram, Twitter e também na Twitch, com lives de tempos em tempos. Em breve estaremos arriscando também no Spotify, por isso fiquem ligados. Bom, sem mais delongas, vamos começar. A série Game of Thrones foi um sucesso massivo quando foi lançada. Com uma abordagem pouco convencional, resgatou o imaginário de uma sociedade feudal, mágica e ficcional, algo que já fez muito sucesso em obras como a série do Senhor dos Anéis. Mas diferentemente de leituras mais convencionais desse tipo de fantasia, a série da HBO trouxe uma série de elementos com os quais não estávamos tão acostumados nessa narrativa. Sexo explícito, violência gráfica e diálogos profundos foram reunidos em abundância em uma história bastante imprevisível. Rapidamente, a série ensinou ao público que tudo era possível e que mesmo personagens queridas e atores caros poderiam ser eliminados das maneiras mais aleatórias e inesperadas possíveis. Mas justamente por essa imprevisibilidade e pelo estado de tensão constante aos quais estamos submetidos quando assistimos ou discutimos Game of Thrones, muitas vezes deixamos passar outros elementos que são fundamentais na sua construção. Aqui, vamos focar no elemento do espaço, através de uma reflexão sobre a geografia de Game of Thrones. Mas antes, precisamos fazer um breve comentário sobre como essa ciência pode se relacionar com o universo de ficção. Aqui no canal, nós já fizemos esse experimento algumas vezes. Analisamos a geografia da cidade submarina de Rapture, do jogo BioShock, e fizemos uma série sobre a geografia do universo de Avatar, a Lenda de Aang. Vocês podem acessar as duas clicando na tela. A geografia é uma ciência cujo objeto de estudo é o espaço vivido e construído pelos seres humanos. Em nossas vidas em sociedade, frequentemente transformamos o mundo à nossa volta, produzindo objetos físicos que mudam significativamente o aspecto do planeta Terra. Esses objetos, ao mesmo tempo em que transformam nossa vida e a maneira como percebemos e interagimos com o mundo, eles impõem também limites para o futuro e para planos que gostaríamos de executar. Para visualizarmos isso, basta imaginar o exemplo de uma grande metrópole. Ao mesmo tempo em que ela possui um estilo de vida com oportunidades únicas e inovadoras, também impõe deveres e obrigações que não existem da mesma forma em outros lugares, restringindo nossas possibilidades. Portanto, o espaço geográfico que criamos é ao mesmo tempo uma condição fundamental para a continuidade de nossa sociedade tal como ela se encontra hoje, mas também reflete as formas específicas em que os humanos se organizam coletivamente em determinado momento no tempo, indicando caminhos possíveis para seu futuro. Dessa maneira, estudar exemplos particulares do espaço geográfico é também compreender as dinâmicas da sociedade que o produziu coletivamente através do trabalho. Esse é um ponto essencial para que a gente possa então discutir a geografia de Game of Thrones. Na medida em que o espaço, como vimos, é um elemento fundamental de nossas vidas, chega a ser impossível conceber alguma história em que ele não esteja presente, nem seja um elemento vital da sua construção. Em séries e filmes fantásticos que se passam em mundos diferentes do nosso, eles acabam tendo um papel ainda mais central. A coerência de universos como a Terra-média do Senhor dos Anéis só faz sentido na medida em que uma série de lugares como as Minas de Tirith e Mordor são meticulosamente imaginadas. Mas ao mesmo tempo, embora sejam mundos com aspectos físicos e místicos muito diferentes, eles acabam refletindo algumas concepções sobre o próprio espaço geográfico do mundo real e características da própria sociedade em que vivemos. Tendo esclarecido tudo isso, vamos ver como esses elementos se combinam para criar a geografia de Game of Thrones. A série em questão se passa em um continente ficcional chamado Westeros, ocupado quase inteiramente por um reino feudal chamado de Sete Reinos. O nome, obviamente, faz referência aos diferentes lordes e povos que vivem no interior dessa terra,
que apesar de bastante diferentes e às vezes inimigos entre si, estão subordinados ao poder do monarca principal, o Rei dos Sete Reinos. Desde o princípio, Game of Thrones é uma série que se apresenta com disputas de poder em seu centro. O seu próprio nome faz referência à expressão máxima desse tema, o Trono de Ferro, símbolo do rei e objeto de desejo de disputa por vários personagens e seus respectivos reinos. As intrigas e esquemas, bem como as guerras e assassinatos, são todos unidos em torno desse objetivo. Não à toa, a série começa apresentando um vácuo de poder, uma vez que o rei atual, Robert Baratheon, se encontra cansado de sua posição e temendo traições. Justamente por isso, convoca seu amigo de infância, Ned Stark, para ser seu principal assessor, inaugurando a trama. Mas qual seria a natureza desse poder conferido pelo Trono de Ferro que todos parecem desejar? Bom, grande parte da trama se passa nesse grande reino medieval, no qual 7 reinos menores estão todos subordinados ao trono. Portanto, sentar nessa cadeira de espadas seria o equivalente a governar esse imenso território. Essa é a primeira maneira com que a geografia aparece no programa. Quando discutimos disputas de poder e sua relação com o espaço, o conceito de território é frequentemente invocado. Dessa maneira, podemos dizer também que o poder que supostamente se originaria do Trono de Ferro tem uma dimensão territorial, sendo esse o mecanismo que amarra todas as intrigas e conflitos em torno do espaço. Cada um dos 7 reinos, governado por um lorde soberano, deve então se curvar ao rei. Mas uma das principais fontes de conflitos na história se origina justamente no fato de que esse espaço da série não é homogêneo, tendo histórias e questões particulares. Por exemplo, a Casa Tyrell governa o Reino do Sul, um lugar rico em alimentos e uma população vasta, mas tem um histórico conturbado com a Casa Greyjoy das Ilhas de Ferro, um arquipélago pobre em recursos e conhecido por suas práticas de saques marítimos. Vemos então que não só o conflito central da série se manifesta por conflitos e guerras entre diferentes porções do espaço dos 7 reinos, como também as características geográficas de cada reino isolado ajudam a caracterizar seus protagonistas e suas ambições. Para entender tudo isso, vale a pena analisar o principal conflito que ocorre nas primeiras temporadas da série, a guerra entre a Casa Stark, do norte, e a Casa Lannister, do oeste. Por uma série de eventos que se passam na série, desde o princípio, podemos observar uma rivalidade entre essas duas casas que governam 2 reinos distintos. De um lado, temos os Lannisters, que almejam governar os 7 reinos. De outro, há a Casa Stark, que ameaça seus planos. Mas existem outros elementos que tornam essa rivalidade ainda mais interessante. Os Lannisters nos são apresentados como uma casa rica em dinheiro, composta por pessoas inescrupulosas e implacáveis. Isso fica evidente, por exemplo, quando Jaime Lannister empurra uma criança Stark de uma torre. Por outro lado, os Stark são apresentados como uma casa nobre e honrada, com tradições antigas e bastante confiáveis. Justamente por isso, criamos uma simpatia por eles logo de cara. Mas onde entra a geografia em tudo isso? Bom, esses traços que mencionamos se manifestam de maneira bastante clara na forma como seus reinos são apresentados e na maneira como se relacionam com eles. Os Starks parecem ter uma conexão quase natural com o norte, um lugar bastante frio e implacável, mas que apresenta uma grande nobreza, e do qual seus líderes têm bastante orgulho. A relação que estabelecem com suas terras é algo profundo e muito simbólico. Por outro lado, os Lannisters parecem ter uma visão bem mais utilitarista do seu reino, que inclusive não aparece na série até o final, sendo apenas a fonte de sua riqueza e poder, uma vez que é sempre repetido que se trata de um lugar rico em ouro. Além disso, é justamente por esse motivo que essa casa busca expandir e conquistar todos os 7 reinos. A terra aparece para eles apenas como um recurso e uma forma de expandir e consolidar seu poder. Portanto, podemos perceber por esse conflito que o espaço desempenha um papel importante na história da série, mas o que essas diferentes concepções de território podem nos dizer sobre nossa própria sociedade? Aqui uma nota de rodapé do livro O Capital de Karl Marx parece fazer sentido. O contraste entre o poder proporcionado pela propriedade da terra em virtude de relações de servidão e domínio e o poder impessoal do dinheiro está claramente expresso em 2 provérbios franceses que dizem: não há terra sem senhor e dinheiro não tem senhor. Já dissemos antes que formas de sociedades distintas vão produzir e se relacionar de maneira diferente com o espaço.
A casa Lannister, por exemplo, com sua fortuna, pode ser lida como uma versão ficcional de uma das formas pelas quais a sociedade capitalista se relaciona com o espaço, convertendo-o numa mercadoria que pode ser comprada ou conquistada, viabilizando e aumentando o poder do dinheiro e seus possuidores. Essa seria uma forma de poder através do espaço característica da modernidade capitalista, ainda que existam outras, baseada nessa força do dinheiro e que, portanto, seria impessoal. Isso explicaria por que os Lannisters na série se apegam um pouco ao espaço e seu próprio reino, se interessando apenas em novos territórios. Os Starks, por contraste, representariam uma outra dinâmica com o espaço que existiu e em algum grau ainda existe em determinados lugares do nosso mundo. O professor de Geografia da Universidade Federal Fluminense, Rogério Reisbart, em seu texto Território e Multiterritorialidade, um debate, vai afirmar o seguinte sobre o que ele denomina sociedades tradicionais. Conjugavam a construção material, funcional, do território como abrigo e base dos recursos com uma profunda identificação que recheava o espaço de referentes simbólicos fundamentais à manutenção de sua cultura. Trata-se, portanto, de uma relação com o espaço muito mais próxima com o que representam os Starks e sua profunda afinidade pelo norte, que constitui de maneira íntima a sua identidade e seus símbolos. O que podemos concluir disso tudo? Bom, apesar de a série como um todo ser bastante incoerente e ter desviado de seus fundamentos em diversas ocasiões, a geografia aparece como sendo um elemento muito importante em toda a história de Game of Thrones. Por outro lado, o conflito entre as casas Lannister e Stark acaba sintetizando elementos importantes e mostrando o vínculo profundo com o espaço ficcional que acrescenta profundidade à série. Por meio da geografia, podemos observar como a guerra principal das primeiras temporadas reflete, na verdade, um dos conflitos essenciais do surgimento do capitalismo entre o poder impessoal que origina do dinheiro e a nobreza e os valores que caracterizavam o poder feudal que originava da terra. Bom, isso era tudo que a gente tinha para dizer hoje. Esperamos que tenham gostado. Vamos insistir mais uma vez para que vocês curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. E caso queiram que a gente volte a discutir a geografia de Game of Thrones, deixem aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!